Sábado, dia de São Lucas Evangelista, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Eu já te peço a inscrição no canal, já clique em gostei e depois você deixa um comentário para me ajudar. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia tão importante para nós, dia de São Lucas Evangelista, São Lucas escreveu o terceiro dos evangelhos que nós conhecemos. Vamos lembrar? O Novo Testamento começa justamente com os evangelhos. O primeiro deles é São Mateus, depois o evangelho conforme Marcos, depois o evangelho conforme São Lucas e depois, e por fim, o evangelho conforme São João. Então nós hoje estamos lendo um texto que o próprio evangelista Lucas escreveu e ele descreve justamente o envio missionário que Jesus faz. E repare no texto que Jesus envia os discípulos aonde ele próprio devia ir. Ou seja, meu irmão, a missão acontece não só com Jesus. A missão não acontece, poderíamos dizer, não só com os sacerdotes, com os consagrados, mas com todo o povo que deveria ir onde Jesus precisa estar. Onde Jesus precisa estar? É no seu trabalho? É no seu ambiente de casa? Jesus precisa estar lá. Então você, que é batizado, tem esta missão de levar Jesus onde ele mesmo deveria estar. E na sequência nós vemos alguns elementos, meus irmãos, e eu aqui destaquei 5 elementos deste evangelho que nos leva a meditar como levar Jesus aonde ele mesmo deveria estar. E então Jesus Cristo, em primeiro lugar, faz uma percepção. No versículo 2, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meu irmão e minha irmã, primeiro ponto, são poucos. Por quê? Veja que em muitos casos são poucos porque as pessoas não conhecem que necessita. Eu tenho membros da minha família que imaginam que um padre só celebra a missa. E eu tenho certeza que muitos de vocês imaginam isso, que o padre só celebra a missa. Meu irmão, se o padre só celebrasse a missa, ia ser um paradão na vida de um padre, ia ser uma preguiça. Não é isso. Um padre tem que fazer 1001 coisas. Um padre é conselheiro, o padre é confessor, um padre ele é também construtor, reformador, ele planeja, ele faz eventos, festas de paróquia. O padre tem que acudir as pessoas enlutadas, as pessoas doentes, as pessoas que estão acamadas. Um padre tem que observar várias e várias realidades. De tal forma, por exemplo, que eu estou gravando esta homilia num trechinho do dia que sobrou este tempo. Então eu tenho que vir aqui, ainda preparar esta homilia, gravar, editar e postar para vocês. E são poucos, ou seja, se tivéssemos mais padres, talvez o serviço poderia ser melhor feito, inclusive. Mas também, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos poucos operários porque muitas pessoas não se dispõem, falando dos padres. Quantos jovens escutam o chamado a ser sacerdotes e não têm coragem de se dispor? Vamos agora olhar na vida de vocês. Quantas pessoas precisamos na pastoral familiar, na catequese, como ministros da Eucaristia da Palavra, como membros das nossas pastorais do dízimo, da acolhida, dos missionários, das mães que oram pelos filhos, do terço dos homens, terço das mulheres. Uma infinitude, meus irmãos e minhas irmãs, de necessidades. Veja quantas igrejas, quantas paróquias sofrem pela falta de ministros da música, de tocadores, de cantores. É porque falta gente que sabe tocar? Claro que não. Muita gente sabe tocar um violão, muita gente sabe tocar um teclado.
Muita gente sabe tocar muita gente sabe cantar, mas as pessoas não se dispõem. Não se dispõem talvez por preguiça, não se dispõem por vergonha, não se dispõem por indiferença, não sei qual é a indisposição. Mas meu irmão e minha irmã, os trabalhadores são poucos e por isso nós não devemos ficar desanimados pelo pouco número de mão de obra na missão. Mas você que me escuta, você faz parte de uma pastoral, por favor, ajude a sua paróquia, onde você estiver. Ajude, se disponha ao serviço, os trabalhadores são poucos. E nosso Senhor, então, dá uma solução. Segundo ponto, a solução é a disposição. A solução é, sim, você querer se envolver na vida paroquial para evangelizar nos vários aspectos da paróquia. Mas a primeira solução é a oração. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então, antes de chamarmos pessoas, antes de eu me dispor ao serviço, eu preciso orar. Queridos irmãos e irmãs, nada melhor do que pedir ao dono da messe. Ele é o dono, ele sabe da necessidade, ele sabe da fragilidade daqueles que estão à frente, ele sabe qual é o limite meu, qual é o seu limite. Então, nós precisamos olhar para ele e dizer: Senhor, tá pesado, Senhor, tem muita coisa para fazer, por favor, mande mais operários, Senhor, mande mais sacerdotes, mulheres que queiram se consagrar, serem irmãs, Senhor, mande mais maridos que queiram de fato ser homens de família e não só meninos que estão casados, esses homens que queiram se envolver na vida da igreja, servir a igreja, Senhor, mande mais mulheres que queiram ser esposas, mães de família e que queiram se envolver na igreja, Senhor, mande mais jovens que estejam dispostos. Meu irmão, tenho certeza que muitas de nossas paróquias, os grupos de jovens estão um pouco parados. Por quê? Porque a juventude não se dispõe. Então nós precisamos, em primeiro lugar, rezar, termos mais catequistas, para termos mais turmas de catequese durante o ano. Veja, Senhor, mande mais catequistas, Senhor, mande mais missionários, mande, Senhor, mais membros para as pastorais, mande, Senhor, mais sacerdotes. Você que é membro de pastoral, reze. Senhor, veja a necessidade da minha pastoral, mande mais operários para a minha pastoral também, para que mais pessoas possam sentir a tua mão por meio do ministério, por meio do apostolado que nós realizamos. E na sequência, meus irmãos, versículo 3, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Ou seja, terceiro ponto, não será fácil. É claro que todos nós queremos correr das dificuldades e abraçar as facilidades. E é claro que muitos de nós enfrentamos fragilidades que são próprias da nossa condição. Mas, meu irmão e minha irmã, uma coisa é que nós precisamos entender: nós seremos enviados como cordeiros para o meio de lobos. E o que é um cordeiro para um lobo? É uma refeição. O lobo quer fazer o quê? Se alimentar do cordeiro. Então nós precisamos ter esse cuidado e ter esta consciência. Não será fácil. A sua missão, o seu ministério, o seu apostolado, ele vai ser testado, ele vai ser provado por pessoas que estão ao redor, por pessoas que se vestem na pele de cordeiros, mas na verdade são lobos, são intransigentes, mal educados, são pessoas que não sabem ter paciência com o limite do outro, são pessoas que querem tudo no seu tempo, na sua hora, pessoas que se acham os donos e as donas da igreja. São lobos revestidos em pele de cordeiros. E nós o que fazemos? Nós corremos? Não. A gente é perseverante, mas a gente é prudente. Mas nunca devemos abandonar o apostolado que nós estamos realizando. Talvez nós precisamos de ajuda, de cuidados, de desabafar, de pedir orientação, de confessar os nossos pecados, e precisamos sempre. Mas, meu irmão e minha irmã, nunca abandonemos o nosso apostolado, nunca abandonemos o nosso ministério que realizamos nas nossas paróquias por conta dos lobos que estão aí. E eles estão mesmo. Seja consciente destes lobos que estão aí para que você, ao enfrentar um lobo, não queira desistir por medo ou talvez por decepção. Seja firme, seja perseverante. E depois Jesus vai falar justamente sobre essa necessidade de confiar na providência. O quarto ponto é justamente esse: confie na providência. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Não levar bolsa nem sandálias significa: eu vou prover para você o necessário para você viver bem o seu dia. Eu vou prover para você o necessário para você enfrentar o lobo que você tem que enfrentar naquele dia. Meu irmão, minha irmã, sim, tem hora que nós nos desesperamos, tem hora que a gente acha que não vai dar conta. Eu entendo, eu sou gente, passo pelas mesmas coisas que vocês passam. Mas confie. O Senhor vai providenciar o necessário para você
de ser boa mãe, ser bom marido. O Senhor vai providenciar um conselho, um olhar, uma música, uma palestra, uma pregação, um abraço, para que você se recomponha. E mesmo cheio de feridas por causa das mordidas dos lobos, lobos que podem ser externos, mas lobos internos também que temos, o Senhor vai providenciar. Confie, não se desespere e no seu desespero busque ajuda. Não saia do ministério, não saia do apostolado. Busque ajuda, não termine o casamento, busque ajuda, busque ajuda. O Senhor está aí para prover para você a sacola, a bolsa, o dinheiro, as sandálias, o que é necessário para você sobreviver e viver bem o seu ministério, viver bem o seu casamento, viver bem o seu apostolado. Meus irmãos, dentre tantas coisas, destaco ainda o último elemento, que é o conteúdo do anúncio. Quinto ponto, conteúdo do anúncio. Jesus diz lá no versículo 9, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo. O que nós precisamos dizer? O que está na minha cabeça, o que eu acho, o que eu penso? Não, o que Jesus pensa. O reino de Deus está próximo de vós. Jesus está próximo de você. O reino de Deus está aí. Queira entrar no reino de Deus. Permita que o reino entre na sua cabeça e você vai entrar no reino. Permita se sentir protegido, porque Ele está próximo, Ele não está distante. Ele está tocando na sua chaga, Ele está tocando na sua ferida. Ele está com você. Jesus está próximo de você e Ele não te abandona. Amém. Queridos, muito obrigado. Foram só ideias, só pontos para nós rezarmos. Pegue algo disso que nós compartilhamos, que nós rezamos e faça a sua oração pessoal. Escolha um desses 5 pontos e faça a sua oração pessoal ou reze tudo junto e de uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, já clica aqui em gostei e escreva aqui nos comentários: Senhor, mandai operários para a vossa messe. Ou uma outra frase, palavra que te chama a atenção. Sempre leia os comentários. Existem alguns comentários que são maravilhosos, que são lindos. Parabéns e muito obrigado por você contribuir para que este canal cresça. Queridos, amanhã é domingo, então nós temos a missa, 7 horas da manhã e 19 horas em Bom Jardim. Atenção baliza, nós teremos a missa 9h30 da manhã. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.